Saudações, habitantes da luz! Aqui é a Lunática mais uma vez aterrorizando suas vidas. Se estiverem gostando, não esqueçam de clicar aí no like e se inscrevam no canal para acompanharem meus vídeos, beleza? Existem alguns relatos na história que até hoje não foram explicados e que são bastante intrigantes. Por exemplo, vocês já ouviram falar de incêndios que foram provocados por forças sobrenaturais? Pode parecer loucura, mas existem. Uns antigos, outros mais recentes. Tendo isso em mente, resolvi trazer para vocês algumas histórias de incêndios inexplicáveis, mas que muitas pessoas culpam espíritos. Então confiram agora os 7 incêndios que supostamente foram causados por fantasmas. 1. O caso da família Hitchens. Em Battersea, Londres, 1954, a família Hitchens foi aterrorizada durante 4 meses por um surto de incêndios e outros fenômenos um tanto estranhos. Além dos ruídos, mãos fantasmagóricas que misteriosamente puxavam suas roupas eram frequentemente relatados. O que realmente assustava era que uma assombração parecia se concentrar na filha de 15 anos, Shirley. Certa vez, a moça estava deitada em sua cama, quando de repente a cama começou a pegar fogo. Outro caso diz que um espírito jogou roupas em cima de um fogão elétrico e o ligou. Os relatos contam que um fantasma identificado como Donald perseguia a jovem até mesmo em seu trabalho, mas não sabiam o motivo. Depois de muitas coisas estranhas acontecendo na casa, o espiritualista Harry Hanks realizou uma sessão no lar e os fenômenos sobrenaturais pararam. 2. O caso Sasha K., um menino da Ucrânia. O ano era 1987 e tudo aconteceu em um pequeno vilarejo de Yenakievo, na Ucrânia. Seus moradores tinham medo de um jovem rapaz, identificado apenas como Sasha K. Fenômenos estranhos começaram a ocorrer ao seu redor, incluindo vários incêndios espontâneos, explosões de lâmpadas e até mesmo uma geladeira girando de ponta cabeça. Fala sério, isso não daria medo para vocês? Quando o pai de Sasha sofreu um acidente e os vizinhos em pânico chamaram a polícia, o menino foi levado para Moscou para ser analisado. O Dr. Adriankin teve 2 explicações possíveis para os acontecimentos. A primeira era que o garoto estivesse sob possessão de um espírito e estava emitindo uma energia que causava os incêndios espontâneos. A outra era que o próprio menino fosse o autor deles. O fato continua sem explicação. 3. O Hotel Willow. Desde meados do século XIX, o hotel, que havia sido construído na época da Corrida do Ouro em Jamestown, na Califórnia, tinha algo estranho e que apavorava todo mundo. Dizia-se que lá existia um fantasma maligno, que era responsável por ter causado 5 incêndios. O mais notável deles ocorreu em 1985. O incêndio foi tão grande que até as lojas vizinhas foram atingidas. Diversos especialistas estiveram no local e haviam relatos do fantasma de um homem que o atormentava. Dizem que ele havia morrido quando uma mina que se encontrava sob o hotel desabou. Outra teoria é a de que o espírito era de uma das vítimas que faleceram em 1896, quando vários edifícios ocupados foram demolidos para salvar o hotel durante um incêndio que atingiu a área. 4. Caledonia Mills. 1922. A fazenda de Alexander MacDonald, em Caledonia Mills, na Nova Escócia, tornou-se o cenário para uma série de incêndios inexplicáveis e outros fenômenos sobrenaturais. Os eventos foram centrados em torno da filha adotada da família, Mary Ellen, que era deficiente e na época tinha 16 anos de idade, mas com a capacidade mental de uma criança de 4 anos. Os incidentes foram investigados pelo Dr. Walter Prince, da American Psychical Association, e incluíram animais encontrados trancados em um celeiro com suas caudas amarradas, e um grande número de incêndios de origem desconhecida. Outros relatos também de pessoas que moravam na casa diziam sentir tapas vindos de alguém invisível. Dr. Prince acreditava que a própria Mary Ellen fazia essas coisas, mas enquanto estava possuída por algum espírito maligno. 5. Incêndios fantasmas de Tarpon Springs.
Durante um bom tempo, os moradores de Tarpon Springs acreditavam estar em um dos lugares mais assustadores da Flórida. Segundo conta a história, vários incêndios aconteceram na cidade por causa de um fantasma. Em 1952, um dos incêndios destruiu 2.000 hectares de floresta, entre a cidade e o Golfo do México. Nessa, centenas de cidadãos se juntaram para combater o fogo e evitar que o mesmo destruísse casas da cidade. Os investigadores preferiram dizer que a culpa era de uma pessoa, mesmo não tendo encontrado evidências ou sequer a origem do fogo. 6. A casa da família Mutombo. 2011, em Hopewell, perto de Thornville, África do Sul, a casa da família Mutombo e seus pertences foram destruídos no culminar de 2 semanas de terror infligidas por uma entidade misteriosa. Incidentes começaram quando a mãe Machoba acordou com a cama em chamas e o colchão parcialmente consumido. Mas incêndios destrutivos ocorreram nos outros 4 quartos. Até mesmo uma casa do outro lado da rua, pertencente à sua filha, pegou fogo. Um bombeiro testemunhou um incêndio começando espontaneamente. Das pessoas que investigaram, nenhuma delas conseguiu encontrar uma causa oficial. O fogo realmente não foi controlado e a casa virou cinzas, mas pelo menos a família não sofreu ferimentos. 7. Calvin Tuck e suas casas incendiadas. Calvin Tuck, sua esposa e seus 6 filhos passaram por apertos quando sua casa de 4 quartos, sem fios de eletricidade, tornou-se alvo de uma assombração. Em um curto período, foram registrados 52 incêndios. Alguns aconteceram diante de testemunhas oculares e disseram que os incêndios eram de cor avermelhada e cheiravam a enxofre. Um dos incidentes mais estranhos foi quando um pedaço de pão em cima de uma mesa pegou fogo. Quando a casa foi destruída por um incêndio incontrolável, os Tucks se mudaram para uma nova residência, mas os incêndios continuaram. Eles foram para a 3ª casa, onde os incêndios continuaram a acontecer. Na 4ª casa, 5 incêndios começaram do nada. Foi então que uma das crianças confessou ser a autora dos incêndios, embora a confissão fosse suspeita de muitas testemunhas, como os policiais, bombeiros e repórteres. E aí, já tinha escutado essas histórias de incêndios inexplicáveis? Ou talvez algum caso de alguma pessoa que tenha poderes sobrenaturais e nem saiba? No mundo sobrenatural pode acontecer de tudo. Comentem aí embaixo o que estão achando e tragam mais ideias para eu trazer vídeos. Não esqueçam de se inscrever para acompanhar o canal. Até a próxima!